Preste bem atenção. Olha aqui, é aqui. O que é o adultério, ok? Olha aqui, nós temos Moiké 6, está aqui, ó, Moikel 6. Essa é a palavra grega. E essa palavra, adultério, vocês podem observar que ela significa várias coisas. Mas, em primeiro lugar, ela quer dizer cometer adultério. Ou seja, ter relação sexual ilícita com a mulher de outro. Esse é o sentido dessa palavra, ok? Permitir o adultério também envolve a mulher. Mas o interessante é que quando essa palavra adultério ela aparece na Bíblia, ela nunca aparece relacionada à esposa ou à infidelidade da esposa para com o próprio marido. Ela não aparece nesse sentido. O certo é que aqui vocês podem observar que essa palavra também ela tinha uma conotação hebraica no aspecto figurativo. O profeta Oséias 2, 19 e 20, ele fala isso, que a idolatria, o separar-se de Deus, o afastar-se de Deus era apostasia, infidelidade e quebra da aliança. Prestem atenção que aqui você vai entender o contexto, não é apenas uma palavra isolada. Então a primeira coisa que você percebe aqui é que a palavra adultério, ela significa isso. Verso que segue, vamos lá. Verso que segue. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Agora você tem a segunda coisa, olha aqui a segunda. O pecado começa onde? No coração. No coração. Na interpretação judaica, o pecado estaria atrelado aos atos exteriores. Para o judeu, o pecado era aquilo que se visibilizava. Para os judeus e a hermenêutica judaica, o pecado era apenas aquilo que se colocava as mãos. se materializava, se realizava na prática. O pecado estaria no ato, não na intenção. Olha que Jesus, ele corta isso, por quê? Até uma pessoa diz assim, pastor, por que o senhor diz que Jesus aperfeiçoou a lei? Ele aperfeiçoou se a lei já era perfeita. Esse verbo aperfeiçoar é no sentido de dar uma interpretação mais lúcida, uma interpretação mais viva. Porque vamos lá, Êxodo 20, 14, vai lá. Êxodo 20, 14. Veja como é que diz. Êxodo 20, verso 14. Êxodo 20, 14. Não adulterarás. Agora, Êxodo 20, verso 17. 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Pronto, lá vai. Então você tem o que aí? Você tem uma expressão não adulterarás. Mas você pode observar que quando Deus deu essa ordem para Moisés, o pecado da cobiça também já estava aí? Já. E por que os judeus só falaram do pecado do adultério e não da cobiça? Porque aquilo que batia neles, eles não queriam assumir. Observem que essa questão de pecado pela cobiça dos olhos não é nova, gente. A lei sempre falou disso. A lei sempre. Por isso que eu fiz questão dele ler aí, que aí a prova diz, não cobiçarás a casa do teu próximo e nem o quê? A mulher do teu próximo. A mulher do teu próximo. Mas ao longo do tempo os judeus não se voltavam para isso. E quando você vai para Jó, capítulo 31, eu li essa semana, mas eu quero que o pastor leia aí. Vai lá, pastor. Jó 31, verso 1 e 2. Observe o que ele já fazia. 1, 2. Isso. Eu fiz concerto com os meus olhos. Sim. Como, pois, os fixaria numa virgem? Porque qual seria a parte de Deus vinda de cima, ou a herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Antes da lei, o cobiçar já era pecado. E você tem aqui o Jó, que antes da lei ele está dizendo, eu fiz concerto com os meus olhos. Ou seja, os meus olhos vai ser sempre para a minha mulher e não para a mulher de outro. Então, quando Jesus diz assim, não adulterarás, não cobiçarás, Jesus está mostrando que o pecado começa onde? No coração. E quem melhor para avaliar o homem senão Jesus? Às vezes eu posso olhar para uma pessoa que ele está aqui numa boa postura, numa boa performance, ok? Ele pode ter uma bonita aparência, mas o coração não presta. E quando você vai para Mateus capítulo 9, versículo 4, Jesus diz assim,
conhecendo-lhes os pensamentos. Quando Jesus disse para o homem, filho, perdoados são os teus pecados. Está aí? Tá. Como é que diz? Mas Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vosso coração? Todo mundo viu aqueles homens como se eles estivessem preocupados com a santidade de Deus. Mas Jesus olhou para o coração e viu que eles estavam o quê? Pensando mal. Então, vamos lá para João 2,25. Não tem ninguém melhor para conhecer o homem do que Jesus. Olha o que diz João 2,25. Só para que vocês entendam isso. Vamos lá. 2,25. Isso. E não necessitava que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Então pronto, ele conhecia o homem. Apenas seguir a exterioridade da lei não era muita coisa. A questão é que a lei, ela falava isso, mas os judeus só olharam para a prática. Quando você pega João 8,5, aí diz a mulher que foi apanhada em ato de adultério, e a lei nos diz que ela tem que morrer. Observem lá, como é que diz? E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Vai. Isso diziam eles, tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Isso. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Perceba bem que todos que foram acusar a mulher, o que eles tinham? Pecado. Todos que foram acusar a mulher tinham o quê? Pecado. Fala aí bem forte vocês. Todos que foram acusar a mulher tinham o quê? Pecado. Então, prestem bem atenção que pela exterioridade da lei, cumprimento da lei, que ninguém conhece o que está dentro, só quem conhece é Jesus. Eles todos se apresentaram como perfeitos, puros, julgadores, duros. Mas Jesus começou... Aí os pregadores dizem que ele escreveu o pecado de cada um. Não é assim? Mas saiu um por um e só ficou Jesus e a mulher. Ou seja, o pecado, gente, olha para cá. O pecado começa onde? No coração. E quando você lê Mateus 15:19, aí Jesus diz, é do coração que procedem. Lá vai os maus pensamentos, a morte, vai. Adultério, prostituição, furto, falsos testemunhos e blasfêmias. Tudo isso aqui procede de um coração não transformado. Esposa que não tem coração transformado, ela é ruim. Marido que não tem coração transformado, é mau pensamento, é palavra dura. Sai daqui, diabo, não é assim? A mulher é tu jogando papel na cara do teu marido, é quebrando ovo na cara dele. É o dia todinho xingando, é o marido velho o dia todinho com a cara ruim, zangado. Agora, quando os ideais de Cristo entram, a vida a dois é bela.